Marcelo, você falou de uma data emblemática, aí, um ano emblemático, todo mundo fala no tal de 2012, e toda hora, em tudo quanto é emissora de televisão, a cabo que tem essa história de documentários, enfim. Isso. Falam muito em 2012 como o ano do final dos tempos. É uma coisa profética de final do mundo e tal. Os maias falaram isso também, né? Olha, na verdade eles não falaram isso. Né? O calendário maia, ele tem um final de ciclo que é em dezembro de 2012, mas como o calendário é circular e toda a lógica da sociedade é circular, então todo ciclo tem um início e tem um término. Portanto, nós vamos ter o final de um ciclo em 2012, né? e acreditamos que um novo ciclo. Né? Esse novo ciclo, inclusive, foi encontrado em uma cidade maia, uma placa, onde tinha alguns dizeres que ali fundamentava a ideia de que esse novo ciclo seria regido pelas mulheres, que seria o tempo da sensibilidade, da maternidade, e não uma visão apocalíptica. Né? Os maias, em nenhum momento do seu calendário, coloca o final dos tempos, em nenhum momento do calendário. Isso com base documental, nós não encontramos essa informação. Porque, Marcelo, todo mundo fala em 2012 dessa forma apocalíptica que você está falando, né? Você está falando final dos tempos, etc., o fim. Ninguém fala nem em recomeço. Fim mesmo, e acabou. Cada um diz uma coisa. As teorias múltiplas de cometas colidindo com o nosso planeta, até pestes, enfim. Agora, quais os elementos que existem no calendário maia para indicar final dos tempos? Não existe isso? Não, objetivamente não. Né? O que nós temos são informações, inclusive dentro da questão da história oral, né, que foi deixada, porque a maior parte da base documental ela foi perdida, ela foi destruída. Né? Nós temos basicamente apenas 4 códigos, que são os códex, que nós temos um na Espanha, um na França, um nos Estados Unidos. Né? E esses códigos, eles trazem algumas informações, mas em nenhum momento profecias do final dos tempos. Nós temos agora esse último ciclo, que seria de 1992 até 2012, nós temos alguns eventos que para os maias eles pontuaram. Por exemplo, crises ambientais. Se nós pararmos para analisar, a Eco 92, quando o mundo parou para pensar em meio ambiente, foi em 1992. Né? E outros eventos que é colocado. Só que isso não é fundamentado dentro do calendário no sentido da perspectiva do apocalipse. Né? Eu até entendo isso como algo muito negativo. Eu acho que a visão que nós temos que ter de mundo é sempre uma visão com muita esperança. E eu não posso viver, e eu não posso falar, eu acredito que tem muitos jovens assistindo esse programa, nós não podemos viver na perspectiva de que o mundo vai acabar em 2012. Acho uma bobagem monumental essa história, eu acho. Inclusive irresponsabilidade, na minha opinião, e como historiador, eu acho que eu tenho também essa missão, né, de, obviamente, fundamentar isso dentro de um contexto histórico e dizer que isso não está escrito, isso não está dito pelos maias. Pelo contrário, eu acredito numa mudança de ciclo para algo melhor. E, inclusive, eu tento ver isso na sociedade como um momento de transição que estamos passando, né, para talvez até uma ruptura, mas que seja para algo melhor. Mas sei lá, que se interpretar tudo na vida, a própria Bíblia, se você não tem uma interpretação que leve a um certo ponto de coerência, aquilo ali é uma coisa complexa demais. Se você seguir ao pé da letra aquilo, você vai fazer bobagem. Eu acredito que, por exemplo, nós não podemos interpretar absolutamente nada pelo viés do achismo. Aí é que está. É necessário uma fundamentação. Né? E o calendário maia, se você fizer uma fundamentação histórica, documental e dentro da perspectiva cultural da sociedade, você vai entender que isso não existe. Ele é muito diferente do calendário que nós utilizamos? Olha, existem 2, na verdade, que são os mais usados, né? Que eram mais linear usados. E o circular. O circular, que era mais habitual na sociedade. Então nós tínhamos o Tzolk'in, que eles chamavam de santo, que tinha um ciclo de 260 dias. E tínhamos o Rabi, que era um calendário que eles chamavam de terrestre, de 365 dias. 365 dias? Isso é o calendário que nós utilizamos. Solar. É o nosso calendário. E esse calendário, ele foi apenas batido pelo calendário astronômico absoluto, agora no século XX. Né? Porque até então era o calendário mais exato
que nós tínhamos. Esse é o Tzolk'in e o Rab? O Tzolk'in seria aquela engrenagem menor e o Rab seria a engrenagem maior, porque ambos eles terminavam num único ponto que era de 52 a 52 anos, né? Que completava nos 2 ciclos, tanto no Rab como no Tzolk'in, 18.980 dias. Aí ele retomava para um novo início, para um novo tempo e aí um novo ciclo. E uma questão interessante, Rony, desses 365 dias do Rab, os últimos 5 dias, os mais acreditavam que eram 5 dias de presságio. Eram dias ruins. Então, nesses 360, que vai de encontro mais até com a ideia lunar, do calendário lunar, esses 5 dias eram dias de presságio. Então, ali eles usavam para fazer profecias, para ver os seus oráculos e para um novo ciclo iniciar. Essa coisa profética ou oracular, tal, alguma dessas profecias que eles tinham, pelo menos na época, conseguiu se realizar, não? Olha, se nós pegarmos, do ponto de vista astronômico, a perfeição dos eclipses era sensacional. Até por uma perspectiva de necessidade física, porque hoje é provado que no eclipse solar e lunar aumenta a probabilidade sísmica em 23%. Como a região dos maias, no período clássico, era Guatemala, Honduras, Belize, aquela região é cercada por vulcões, abalos sísmicos. Então a necessidade de periodizar, quer dizer, de entender o calendário, os ciclos, estava totalmente ligado a uma necessidade agrícola, uma necessidade humana e uma óbvia organização social. Perfeito, olha que coisa boa. Produção, vocês estão insuportáveis hoje, viu? Foi muito bom receber o historiador especializado em História das Américas, Marcelo Lambert. Estou muito contente com a sua presença. Pode ter muito obrigado. Adorei. Volte mais. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Um abração para você, meu bem. Obrigado.